Queridos amigos e amigas, muito bom dia. Jesus nos abençoe e que Ele próprio nos envolva nas vibrações mais salutares possíveis por intermédio dos espíritos bons que o representam. Notadamente, aqueles espíritos ligados a essa instituição abençoada, que possa nos inspirar, que possa promover essa abertura psíquica, essa abertura de coração, a fim de conseguirmos aprofundar, discernir, entender e penetrar no ensino, no espírito, inclusive da letra, da mensagem de hoje. O tema que nos foi destinado é de uma importância muito grande. Trata-se de um dos temas que eu diria um dos temas sutis, sofisticados, belos e ricos da moral espírita. Eu digo da moral espírita porque o espiritismo tem vários aspectos, como nós que lemos o espiritismo sabemos. O aspecto científico, experimental, o aspecto filosófico, de raciocínio, e o aspecto moral, ou se quiser, o aspecto religioso, que diz respeito aí e tem uma conexão direta com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a base fundamental da moral espírita. E é onde o espiritismo bebe a sua moral e extrai a sua moral, porque o verdadeiro espírita, como diz Allan Kardec, e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Então, esse é um tema muito delicado, um tema que tem uma série de conceitos, alguns inclusive que gerou polêmica, inclusive polêmica no movimento espírita. O movimento espírita brasileiro enveredou, ou melhor, viveu entre os autores opiniões distintas, diferenças de opiniões, que aliás é muito saudável, porque o espiritismo é uma doutrina que não é dogmática, preconiza a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento. O espiritismo não é uma doutrina que impõe, o espiritismo é uma doutrina que esclarece, mas que há pontos em que os autores intelectuais não necessariamente convergem, concordam e têm às vezes entendimentos diferentes, especialmente para aquelas partes onde não há um tema fechado, onde não existe uma conclusão absoluta sobre determinados temas, porque há determinados conteúdos que os espíritos não fecharam a questão, não resolveram de maneira absoluta. E os estudiosos da doutrina, se debruçando sobre esses aspectos, desenvolvem-nos e interpretam-nos de forma diferente. Esse é um tema, no entanto, que tem sutilezas, que tem riquezas e que tem significados muito importantes, porque se trata de um dos momentos que eu considero um dos momentos ápices da codificação espírita liderada no plano material por Allan Kardec. E eu vou explicar por quê. O tema O Advento do Espírito de Verdade remete a um texto que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Como se sabe, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou quase todo, com exceção de um ou outro capítulo, Kardec coloca um trecho do Evangelho. Lembremos, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que analisa a moral do Cristo à luz do Espiritismo, ou seja, Allan Kardec pega o Evangelho de Jesus. Por que Allan Kardec pegou o Evangelho de Jesus? Porque os próprios Espíritos disseram que a doutrina ensinada por Cristo é aquela mais completa. E todos os outros missionários que ofereceram valiosas contribuições apresentaram aspectos fragmentados, particulares e específicos dessa moral que Jesus encarnou, viveu e ensinou de uma maneira mais completa. Para o mundo espiritual, a moral ensinada por Jesus é a mais completa, filosófica e religiosamente, porque ele era o espírito puro por excelência. Quem leu Emmanuel vai perceber que Emmanuel, inclusive, explica isso dizendo que todos os fundadores de religião, todos os grandes líderes intelectuais e todos os gênios da filosofia e do pensamento humano foram mensageiros do próprio Jesus, que foram enviados à Terra, autorizado por ele. De um Sócrates a um Platão, no Ocidente, a um Krishna, Forri, Confúcio, Hermes, Buda,
todos eles apresentaram as suas verdades espirituais, e todas essas verdades espirituais tinham um dedinho, tinha um toque de Jesus por detrás. Por isso que quando a gente lê a sabedoria, seja do Oriente, seja do Ocidente espiritual, a gente vê sempre coisas que parecem ligar ao Cristo, porque tinha o dedo dele, porque tinha o toque dele por detrás, porque esses missionários eram funcionários dele. Essa é a ideia que está presente na obra de Emmanuel e que a doutrina espírita endossa. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo se propõe a recortar passagens do Novo Testamento, porque os espíritos dizem que o Novo Testamento tem a sabedoria moral mais elevada, então a moral espírita também, baseada no Novo Testamento, recorta aqueles trechos especiais e mais importantes que dizem respeito à moral, sem entrar na polêmica. Kardec diz isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O propósito dessa obra não é estudar as polêmicas do Evangelho, os elementos culturais, linguísticos, isso a gente deixa para outra obra. O Evangelho segundo o Espiritismo é extrair o suco, a essência do manjar, do banquete espiritual que o Evangelho oferece. Qual é o suco? A moral ensinada por ele. Polêmica, que data foi, que ano foi, que língua foi que usou, as diferenças de tradução, deixa para outra obra. Os milagres, Allan Kardec examinou em a Gênese, que são questões inclusive controvertidas, os milagres de Jesus. O Evangelho não, o Evangelho segundo o Espiritismo é para extrair a moral. Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele extrai um tema do Novo Testamento, onde ele coloca logo no início do capítulo, e quando esse tema aparece em mais de um evangelho, ele cita mais de um momento em que esse tema aparece nos vários evangelhos, ele explica, faz uma explicação, uma interpretação, e na parte final de cada capítulo ele coloca instruções dos espíritos. E aí ele coloca as comunicações mediúnicas que os espíritos se manifestaram e escreveram sobre aquela passagem. Todos os capítulos, com exceção de um ou outro, 22, por exemplo, que falei casamento e divórcio, não há uma comunicação mediúnica. Mas quase todos os capítulos têm essa ordem. O capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo se chama, curiosa e até estranhamente, o Cristo Consolador. Por que estranhamente? Porque quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é uma passagem evangélica. Por exemplo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é uma das bem-aventuranças. Kardec recorta e coloca o título do capítulo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus falou isso no Evangelho de João. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. O título da maioria dos capítulos é uma frase recortada do Evangelho que serve de tema maior, que é o tema que vai ser estudado no capítulo. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estranhamente coloca o Cristo Consolador. E a gente vai entender por quê. Na parte... Olha, o Evangelho acaba... O capítulo 5 acaba falando sobre as aflições, sobre os sofrimentos. Aí o capítulo 6, Kardec coloca o Cristo Consolador e fala sobre a consolação. É como se ele tivesse examinado todos os sofrimentos, as aflições humanas e depois coloca a consolação. O título do capítulo, no entanto, é interessante. O Cristo Consolador. Ele poderia utilizar, inclusive, uma passagem do Novo Testamento. Não utilizou. O Cristo Consolador. O Cristo Consolador remete ao quê? A ideia de consolação, é claro, mas é a ideia de que a mensagem de Jesus consola, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Na parte instrução dos espíritos desse capítulo, o título da mensagem mediúnica que ele coloca, das mensagens mediúnicas, é o advento do Espírito de verdade. E as mensagens mediúnicas, que são 3, se não me falha a memória, que estão nessa parte, todas elas são ditadas por um único Espírito, por uma única entidade, que assina o Espírito de verdade. Um pseudônimo, portanto. Não é um nome próprio, especificamente, é um pseudônimo. E aí a gente fica pensando, do que se trata isso? Por que esse título, o advento do Espírito de verdade? Quem é esse Espírito de verdade que assinou nessa mensagem do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo? Antes de entrar especificamente sobre essas considerações, no livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira vai dizer mais uma vez
que nos momentos mais aflitos, nos momentos mais difíceis da vida dela, inclusive de tormentos mediúnicos, ela abria o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo e lia as mensagens do Espírito de Verdade. Ela dizia que ali ela se sentia se conectando na esfera do Cristo, na sintonia do pensamento de Jesus. Que aquela mensagem era a mais alta revelação e a mais alta mensagem que os céus revelaram à terra na codificação espírita, na opinião dela. A mensagem de Espírito de Verdade. Uma nota curiosa. Essa mensagem que está no capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, está suprimida. A mensagem total não está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem já havia sido colocada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo Dissertações Espíritas, já no final, quando Kardec fala sobre mensagens apócrifas, ou seja, mensagens falsas, mensagens que não são verdadeiras, legítimas. E entre as várias mensagens que ele coloca, algumas delas que os médiuns receberam, Joana d'Arc, e não tinha nada de Joana d'Arc, Sócrates, nomes famosos. Kardec, inclusive, coloca muito cuidado os médiuns com nomes famosos. Não que esses espíritos não possam se comunicar, mas quanto maior a elevação do espírito, mais pudor nós devemos ter. Porque os espíritos evoluídos são sérios, sérios no bom sentido, né? Não são sisudos, mas são sérios, isso é, não se comunicam de maneira banal, à torto e à direito, para falar coisas, inclusive banais, que qualquer um podia falar, mas só se comunicam por uma necessidade, por um propósito elevado, e não à torto e à direito. Eu estou colocando minhas palavras, mas Kardec coloca de uma outra forma ali. Mas ele fala, cuidado com os espíritos, os nomes elevados. O que vai dizer da qualidade da mensagem não é o nome que vai assinado, mas a grandeza da mensagem. E entre as várias mensagens, muitas delas recebidas na Sociedade Espírita de Paris, inclusive por um médium que colaborava com Allan Kardec, que recebeu várias mensagens, inclusive do próprio Jesus, e que não tinha nada de Jesus, linguagem prolixa, empolada, que ia, volta, fala e não diz nada. E ele vai dizer, são mensagens apócrifas, não tem a elevação e o conteúdo do Sermão da Montanha, por exemplo. Não podemos atribuir a Jesus essas mensagens. Entre essas, há essa mensagem que ele coloca mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo, o Advento do Espírito de Verdade. Só que a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem já suprimida. Kardec suprime algumas partes. Pergunta, por quê? Primeiro, porque o Livro dos Médiuns ele coloca na íntegra e algumas frases ali que são colocadas ali na mensagem não servem ao propósito do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec então pega aquela mensagem e coloca aquilo que tem a ver com o conteúdo moral, que é o objetivo da obra. Veja a organização de Allan Kardec, a lucidez de Allan Kardec. Ele pega aquele texto, suprime as partes que não dizem respeito diretamente à moral e coloca a comunicação mediúnica só com os elementos de moral que o Espírito falou. A mensagem é muito interessante. Eu recomendo ler a do Livro dos Médiuns, que é mais ampla. Mas a mensagem começa, e está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos assim. Venham como outrora, entre os filhos transviados de Israel, como eu já vim, trazer a verdade e colocar luz nas trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente a minha palavra, deve iluminar a humanidade, confundir os orgulhosos e dar razão aos justos. E ele continua. É nessa mensagem que tem a célebre frase, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Na mensagem do Livro dos Médiuns, inclusive, tem algumas frases muito interessantes que Allan Kardec suprimiu, a gente vai entender o porquê. Vai entender o porquê. Mas antes de adentrar por isso, vamos procurar a origem do termo o Espírito de Verdade. Esse termo aparece no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, até 19, e mais tarde 25, 26, 27. É o momento em que Jesus anuncia o chamado Consolador. Aí você já começa a entender. Consolador, Kardec colocou o nome do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Olha o raciocínio. Olha a inteligência, a lucidez de Allan Kardec. Na época dele não tinha internet. Aliás, não tinha nem luz elétrica. Eu não sei como é que ele pensou tanta coisa sem Google. Era sábio. O Cristo Consolador.
A expressão Espírito de verdade está no Evangelho de João, quando Jesus promete o Consolador. Me permitam ler, para ser fiel ao texto, do capítulo 14 de João. Se me amas, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanece junto de vós e permanecerá entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, lhe disse: Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? Em resposta, Jesus lhe disse: se alguém me ama, observará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos até ele e faremos morada junto a ele. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. A palavra que ouves não é minha, mas a do Pai, que me enviou. Tenho-vos falado essas coisas, enquanto permaneço junto de vós, mas o Paracleto, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as outras coisas que eu vos disse. Primeiro, o que é Paracleto? A palavra Paracleto é uma palavra grega, ou Paráclito, é uma palavra grega que, traduzida ao português, tem 3 significados. A depender do contexto em que Paracleto é usado no Antigo Testamento e no Novo, pode significar aquele que defende ou advogado, diria em uma linguagem atual, é um defensor público. O advogado de defesa. Paracleto é advogado de defesa. Paracleto é alguém que recebe uma missão e que é enviado para esclarecer, para instruir. E Paracleto é alguém que se encarrega de consolar. Como no texto de João, ele fala mais tarde de consolação, as traduções bíblicas traduziram para o Consolador. Paracleto como Consolador. Mas pode ser qualquer uma dessas. A gente vai ver mais tarde que Allan Kardec tem textos que defende a ideia, ponto por ponto, examinando, que o Espiritismo preenche esse perfil do Paracleto anunciado por Jesus. E se você for pegar o Espiritismo e trocar por qualquer uma dessas 3 significados, o Espiritismo preenche. Qualquer um desses 3. Aquele que esclarece, que informa, que instrui, aquele que consola e aquele que defende. O defende aqui é o mais difícil de entender. Lembre de Nosso Lar. Lembra de Nosso Lar? André Luiz, no mundo espiritual, vagando no umbral, ele abre o coração e ora a Deus. O que é que acontece? Clarencio vem e resgata ele. A mãe dele no mundo espiritual intercede junto à colônia, defende ele, para que ele possa. Aí a gente vê as mensagens de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai dizer: o teu guia espiritual foi o teu fiador da tua reencarnação. Às vezes você nem merecia reencarnar e o guia espiritual te defendeu junto aos superiores. Comprometeu-se junto aos superiores para que você reencarnasse. O teu fiador espiritual te defende. O defensor, o teu advogado. Ou seja, os espíritos representam esses defensores nossos. Então, a gente vai ver isso. Mas nós vemos que em alguns momentos a palavra paráclito, paracleto, é usado na tradição judaica como emissários, como enviados. A gente vai ver alguns textos judaicos chamando, por exemplo, os cristãos primitivos de paracletos, os apóstolos de Jesus como uma espécie de paracletos, os anjos de Yahvé, do Senhor, como paracletos. Só que o texto fala o seguinte, o que eu acho mais interessante do texto é porque o texto de João fala o seguinte: eu rogarei ao Pai a fim de que ele envie outro Consolador. A maioria das traduções da Bíblia diz assim, que Jesus vai pedir a Deus que envie
outro Consolador. Por que outro? Porque quando ele estava encarnado, ele era o Consolador. Aí você entende por que Kardec colocou no capítulo 6 o Cristo Consolador. Quer dizer, Kardec antecedeu a discussão do Espiritismo ser Consolador, porque antes do Espiritismo ser Consolador, o Cristo já era. Enquanto ele esteve na Terra, no plano material, ele encarnava esse Consolador, esse Paracleto. Mas ele pediria ao Pai que enviasse mais tarde um outro Consolador. Antes de continuarmos, no Antigo Testamento, Yahvé, Deus, é muitas vezes considerado o Senhor dos Exércitos. Né? Deus é colocado como o Senhor dos Exércitos. Havia guerras, etc. Havia aquela expressão de um Deus mais temor. Mas não é porque Deus fomentava só guerras, não. Apesar das guerras às vezes serem justificadas como algo da religião. Mas no Antigo Testamento, exército não era apenas centúria de legionários guerreiros. Por quê? Porque lá em Abraão, nos primeiros textos de Moisés, nós temos a história de Abraão, e Deus se manifesta a ele e diz assim: Abraão, tu se chamarás Abraão, porque o nome dele era Abrão, colocou Abraão com mais um A, que significa, na língua semítica, pai de todas as gerações, o grande patriarca. Tu chamarás Abraão, porque tu serás pai de todas as gerações, e nenhuma estrela se dormirá sem que tenha filhos seus espalhados sobre a terra. Porque o Pai seleciona cada uma das estrelas, e essas estrelas guiarão você. Cada uma dessas estrelas constitui o exército do Pai. E Ele os envia e os conhece, cada uma estrela pelo nome. Dá para perceber que não é uma coisa só astronômica. Cada estrela tem um nome. E que essas estrelas são enviadas. O que é que eu quero dizer? É que, às vezes, no Antigo Testamento, a palavra exército não é utilizada apenas num símbolo de guerra, mas era a ideia de que Deus era o Senhor das estrelas. Essa era a ideia. Deus era o Senhor das estrelas. E as estrelas dos céus eram o exército de Deus. Aí você entende um pouco a estrela de Belém, que conduzia os 3 reis magos na direção da manjedoura. Já houve astrônomos, estudiosos, inclusive Kepler, que tentou estudar essa estrela de Belém como se fosse um cometa Halley ou um fenômeno astronômico. Há cálculos matemáticos que especulam que naquele dia do nascimento do Cristo houve uma conjunção de astros e uma luminescência, mas o texto do Evangelho diz que há muito mais do que aquilo. Sabe por quê? Porque os 3 reis magos andavam, e o texto de Lucas diz assim: e o astro caminhava à frente deles. Se tem uma estrela no céu, mesmo que esteja me apontando rumo, não caminha na minha frente. No máximo a oeste ou a leste, mas não a norte. Porque eu estou caminhando e estou vendo a estrela na abóbada. Uma estrela que caminha na minha frente não é uma estrela convencional. Possivelmente, Pastorino diz que essas estrelas não eram um fenômeno astronômico. Eram seres espirituais. Jesus encarnando deveria formar aquela equipe do facho de luz que iluminava a noite da humanidade na sua encarnação gloriosa. E é claro que foi percebida essas estrelas pelos videntes, pelos médiuns da época, pelos paranormais, pelos sensitivos. Ora, Allan Kardec em A Gênese vai dizer o seguinte: examinando esse texto de João, nós chegamos à conclusão que quando Jesus fala, esse Paracleto ficará convosco, permanecerá entre vós. Vós não vereis, mas ele estará convosco para sempre. Kardec vai dizer, não pode ser uma pessoa humana. O Paracleto, o Consolador, não pode ser uma pessoa. Sabe por quê? Porque nenhuma pessoa fica aqui na Terra para sempre. Vós não o vereis. Ele não é visível material. Mas esse Paracleto estará convosco. Kardec vai dizer, esse Paracleto é uma ideia, não é uma personalidade humana, é uma ideia, uma filosofia, uma doutrina. Não pode ser algo material, porque tudo na matéria se desfaz. Daí, alguns irmãos nossos interpretam esse Consolador como sendo Jesus que vai voltar. Ele não disse isso, ele disse um outro Consolador que ficaria conosco para sempre. Então não é uma pessoa humana que volta. Há alguns irmãos nossos evangélicos, que nós respeitamos bastante,
e que temos o maior amor e maior estima, interpretam essa passagem como sendo o dia do Pentecostes, que após a morte de Jesus, uns 50 dias depois, as línguas de fogo começaram a falar e os apóstolos falavam em línguas estranhas, e aí o Consolador se manifestou naquele momento. É uma interpretação válida, mas a mim me parece que não preenche todas as questões. Sabe por quê? Porque se Jesus falou que o Consolador ensinaria tudo o que ele tinha dito e esclareceria coisas novas que ele não podia dizer, como é que a humanidade não tinha condição de entender ele totalmente? Esse Consolador ia esclarecer. 50 dias depois, o mundo inteiro já estava amadurecido para ser esclarecido. A humanidade toda já estava preparada para receber tudo, todo o ensinamento dele. Não me parece que tem lógica isso. Kardec vai dizer, inclusive, que se a gente for examinar a ideia do Consolador, a ideia de algo que esclarece a doutrina de Jesus, que explica a doutrina de Jesus e que desenvolve aquilo que Jesus não podia desenvolver, Kardec vai dizer, o Espiritismo preenche de maneira perfeita. Sem nenhum tipo de fanatismo aqui, e nenhum tipo de discurso tendencioso. Eu quero saber qual é a doutrina na história da humanidade que descreveu de uma maneira tão detalhada a vida como ela é no mundo espiritual. Eu admiro muito a teosofia de Helena Blavatsky, os grandes escritos de Vivekananda, dos grandes Krishnamurti, Annie Besant, os grandes místicos da teosofia, os rishis da Índia que falam da vida espiritual. Esses grandes homens e mulheres, mas eu não encontro em nenhuma dessa tradição filosófica e religiosa uma doutrina que esclarece de maneira tão palpável, que descreve de uma maneira tão detalhada como é que é a vida após a morte. Jesus falava do reino dos céus. Jesus falava que havia uma vida futura, diz Allan Kardec, mas ele não podia explicar, porque não tinha elementos, não tinha nem linguajar para explicar. O judeu tinha a ideia da vida após a morte, mas era uma ideia vaga, uma ideia imprecisa. Ele sabia que continuava, mas não sabia como. Qual é a doutrina que consegue explicar essa vida após a morte como o Espiritismo? Nenhuma doutrina que eu conheça, e se alguém conhecer, eu gostaria de conhecer também, explica de uma maneira tão patente, descreve, como diz Allan Kardec, a geografia do mundo espiritual de uma maneira tão clara. Kardec vai dizer de maneira excepcional em A Gênese o seguinte: além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que confere a todas as ações da vida, por tornar quase palpável, material, as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nos sofrimentos, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres que ama e que amou, a certeza de os reencontrar, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez na terra, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria e moral, até a última hora da vida, nada ficará perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador que ele prometeu. Ora, como é o aqui eu queria chamar a atenção dessa frase. Ora, como o Espírito de verdade é quem preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Kardec está dizendo que Jesus é o verdadeiro Consolador, o Espiritismo preenche essas promessas desse Consolador que Jesus prometeu, e que o Espírito de verdade, olha a dica que Kardec está dizendo, o Espírito de verdade preside, está à frente desse movimento. Ou seja, desse movimento de agora espalhar o Consolador prometido, que encarna na doutrina espírita. Aqui, eu preciso fazer uma colocação. Durante muito tempo, essas mensagens do Espírito de verdade, e ainda no movimento espírita isso é polêmico, mas eu vou colocar de maneira clara que essa tese está superada.
pelo menos em nosso modo de entender, e de acordo com a maioria dos autores, eu vou explicar por quê. Havia, e eu já vi muito isso, eu inclusive já tive muitas dúvidas a esse respeito, mas havia a ideia, muito propalada, que o Espírito de verdade que aparece nas mensagens que Kardec pegou, que Kardec recebeu, era um grupo de espíritos, era a pleiade de espíritos, e que essa pleiade assinava com o nome o Espírito de verdade. Isso foi uma ideia muito sustentada, eu mesmo já cheguei a acreditar nessa ideia, mas a gente vai ver aqui na obra do próprio Kardec, e é ele quem afirma que essa ideia não está totalmente correta. Essa ideia não está totalmente acertada. Essa ideia de que as mensagens, o Espírito de verdade, veja bem, no Evangelho de João, o Espírito de verdade é colocado como sinônimo do Consolador. Jesus era o Consolador na Terra e ele anuncia um outro Consolador que seria, simbolicamente, esse Espírito de verdade. Aí, na época de Allan Kardec, quando Allan Kardec recebeu a codificação, uma entidade, em homenagem àquela passagem de João, escreveu as suas mensagens e colocou o Espírito de verdade, fazendo uma alusão, portanto, àquela promessa do Consolador. Por quê? Primeiro, porque o Espírito de verdade que aparece de vez em quando não é um coletivo, porque poderia ser. As mensagens do Espírito de verdade ser um coletivo, ou seja, aquela mensagem ser escrita a várias mãos, e em vez do Espírito assinar o nome de alguém, assinava um pseudônimo que representava a equipe. E que o Espírito de verdade não era uma individualidade desencarnada, mas era aquele conjunto. Poderia ser, mas por que eu digo que não é? Porque tem dezenas de passagens, na Revista Espírita principalmente, e algumas poucas na codificação, que coloca de maneira clara que a entidade que se intitulava o Espírito de verdade era uma individualidade desencarnada. Em O Céu e o Inferno, se não me falha a memória, tem um momento que Allan Kardec pergunta a São Luís mais ou menos assim: além de você que se comunica conosco, quem está aqui ao nosso redor? E São Luís diz assim: Hahnemann está aqui do nosso lado, e aí diz, São Vicente de Paulo está aqui também, e acima de nós, planando no ar, o Espírito de verdade está presente. E tem várias mensagens assim aludidas. Tem uma pergunta na Revista Espírita que um leitor faz a Kardec perguntando: o Espírito de verdade é o conjunto de todos os espíritos? E Kardec dá uma resposta longa, mas tem um parágrafo que ele diz assim: engana-se quem acha que se trata de um coletivo. O Espírito de verdade é o nome próprio de uma entidade que preside e que está à frente desse grande movimento de desencarnados que se comunicam, dando a entender, portanto, que era uma entidade específica. Agora, o negócio vai ficar melhor ainda, nesse quase final de palestra. Lembra que eu falei, quem tiver remédio de pressão pode tomar, se segure na cadeira. Lembra que eu falei que a mensagem, o advento do Espírito de verdade, que é uma mensagem belíssima, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi assinado o Espírito de verdade? Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que essa mensagem na íntegra está em O Livro dos Médiuns, lá por entre várias mensagens apócrifas, e aí Allan Kardec bota essa. Primeiro, a mensagem na íntegra, completa, literal, foi recebida, segundo Kardec, pela melhor médium da Sociedade Espírita de Paris. Kardec coloca uma nota de rodapé, dizendo assim: o leitor observou que a gente colocou várias mensagens falsas e apócrifas. Agora compare com essa e veja a grandeza das ideias, a elevação da linguagem e a moral elevadíssima. E deixo ao leitor a escolha de decidir se é verdadeiro ou não é. Só que essa mensagem estava assinada, sabe como? Jesus de Nazaré. Kardec tem tanto cuidado que ele próprio não se posiciona, dando a entender, no entanto, que ele acreditava que se tratava do guia espiritual do planeta. Por quê? Porque se ele achasse que era falso, ele não teria tirado do Livro dos Médiuns e colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele acreditava que se tratava do próprio Espírito que assinou. Jesus de Nazaré. Aí alguém pergunta, por que Allan Kardec nunca disse que o Espírito de verdade é Jesus? Você não vai ver em nenhum momento o próprio Allan Kardec dizendo. O próprio Allan Kardec dizendo, você nunca vai ver. Em toda a obra da codificação, você não vai ver isso. E eu tenho algumas especulações. Primeiro, apesar da França já ter se libertado do dogma e já tinha as liberdades democráticas individuais pela Revolução Francesa, Iluminismo, ainda o domínio católico
era muito grande, a ponto das obras, inclusive as obras espíritas, para serem publicadas, tinha que ter a autorização do bispo. A autorização eclesiástica. Essa é uma questão. Depois, é levantar muita polêmica. Por quê? Porque o Espírito de Verdade, em alguns momentos, se manifestava como o próprio guia de Kardec. Agora, se eu chego aqui e dizer assim, gente, meu guia espiritual é o Espírito de Verdade. Agora, se eu disser, gente, meu guia espiritual é Jesus, ia gerar muita polêmica. Então, Kardec fez silêncio. E quando ele coloca a mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tira a assinatura Jesus de Nazaré e coloca o Espírito de Verdade. Foi ele que tirou. Pelo cuidado, pelo pudor e para o livro ser publicado. Mas na mensagem, na íntegra, tem uma parte que Kardec também tirou. Sabe por quê? Porque a mensagem diz assim: o Espiritismo hoje, olha que mensagem que ia talvez gerar muita polêmica. Mas por que ele deixou no Livro dos Médiuns? Porque no Livro dos Médiuns eram várias comunicações apócrifas, algumas falsas. Então a pessoa que lia e Kardec não se posicionou podia dizer, não, aqui é uma comunicação falsa. Mas Kardec acreditava que era verdadeira. No Evangelho ele retira essa parte que diz assim: o Espiritismo atualmente contribui com a tarefa que eu comecei há 18 séculos. E ele continua: crede, há muitas moradas na casa do meu pai, e eu disse isso há 18 séculos. Quem foi que disse isso há 18 séculos? Não precisa dizer. Está claro. Essa é a mensagem. Então, em obras póstumas, Kardec tem um momento que eram anotações pessoais que ele não publicou e que estava lá, o Espírito de Verdade, meu guia espiritual. O Espírito de Verdade, por primeira vez, apareceu, chamando a atenção ele para um trecho do Livro dos Espíritos que estava errado. Houve batidas, mas o Espírito elevado produzir batidas. A própria teoria kardeciana diz que não é impossível, embora o Espírito elevado às vezes se encarrega de utilizar espíritos mais materializados para que o seu pensamento se manifeste, como, por exemplo, um engenheiro que seja franzino utiliza operários da construção civil que são mais fortes do ponto de vista braçal para executar sua vontade. Ele pode ter utilizado outras entidades ali, ou pode ser ele mesmo produzindo um fenômeno. Que seja, as batidas, Kardec chama a atenção dessas batidas, e mais tarde na reunião, Zéfiro diz assim, era teu guia espiritual, ele está aqui, pergunta para ele mesmo. E Kardec pergunta, meu guia espiritual? E aí o Espírito diz, é porque havia uma parte que estava um erro, e Kardec coloca uma nota de rodapé. Realmente, havia um trecho do Livro dos Espíritos que havia um erro grave, que era necessário corrigir. E aí ele começa a dialogar. A gente vê que no início, Kardec ainda era inexperiente com o contato com o mundo espiritual, e foi aprendendo com o tempo, né? Era tudo novo. Chega um momento que Kardec desconfiava daquela entidade, e pergunta, o nome verdade que você utiliza é a verdade que eu procuro? E o Espírito diz, talvez, pelo menos isso é um guia para você. E aí o Espírito diz assim, Kardec diz assim, olha, Kardec era de igual para igual com todas as entidades, porque ele fazia parte daquela equipe, só estava encarnado. A única que tinha uma ascendência sobre ele era esse Espírito de Verdade, o seu guia espiritual. Aí ele pergunta, se eu falhar, o Espírito diz, outro substituirá você. Porque a missão de Deus não repousa na cabeça de um único homem, mas serás muito feliz de levar adiante e conseguir sair vitorioso. Kardec estava com problemas materiais, inclusive financeiros, e pergunta, a tua ajuda e o teu auxílio também se estende sobre as coisas materiais desse mundo? E o Espírito respondeu, não te ajudar nessa parte seria não te amar. Olha que beleza, que bonito. E aí Kardec já desconfiado, eu imagino Kardec desconfiando, querendo fazer a pergunta, ensaiando para fazer, né? E Kardec pergunta, você foi alguém conhecido na Terra? Ele pergunta, animou uma personalidade conhecida no mundo? E o Espírito responde, já não te disse que para você eu me chamarei apenas verdade? Nada mais saberá. Mais tarde, aí ele coloca uma nota de rodapé, 10 anos depois, está lá em Obras Póstumas, dizendo, a superioridade desse Espírito estava muito distante de imaginar. E agora eu entendi o porquê da descrição dele. Muito presunçoso alguém
que ache que receba comunicações diretas de uma entidade dessa. Se os espíritos superiores só se comunicam raramente, imaginemos uma entidade dessa para se comunicar com os homens, e bem presunçoso seria aquele que achasse que tem o poder de se comunicar com esse espírito. Dando a entender que mais tarde a entidade se revelou e disse quem era. Dando a entender que mais tarde ele soube quem era. Então, essa é uma questão muito interessante. Na Revista Espírita, tem um momento, na Revista Espírita, se não me engano, de 62, que há uma mensagem de Hahnemann, e Hahnemann, o pai da homeopatia, vai dizer assim: olha que essa tese, a gente acha que é de Emmanuel em A Caminho da Luz, mas Hahnemann já disse isso antes. Hahnemann vai dizer o seguinte: o Espírito de verdade está à frente desse movimento da terceira revelação, da divulgação do Espiritismo, porque ele preside, é o dirigente do vosso planeta. É o dirigente do vosso planeta, o Espírito de verdade. Então, quando a gente vê Emmanuel falando que Jesus é o guia espiritual do planeta, isso já tinha sido dito por Hahnemann, de uma outra forma. Preside. Mas, se você quiser mais adiante, quer uma obra mais atual? Pegue Missionários da Luz. Missionários da Luz tem um capítulo sobre mediunidade, se não me falha a memória, nas edições mais antigas, a página 92, onde o instrutor Alexandre está com André Luiz, e André Luiz faz uma pergunta sobre mediunidade, e Alexandre responde, mais ou menos assim: mediunidade, para ter elevação e para ter resultados excepcionais, tem que ser mediunidade com Jesus. Não é possível pensar em mediunidade sem Jesus. É necessário que o médium exerça a sua mediunidade com o Senhor, porque o Senhor Jesus é o Espírito de verdade. Está lá colocado dessa forma, claramente, a ideia de que Jesus seria o Espírito de verdade. Aí você entende o seguinte, o que a gente falou. Se no Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos era de estrelas, era o exército de estrelas, e aí a gente pega, por exemplo, Espírito Santo, no capítulo de João que a gente leu, está dizendo que o Consolador é o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Você tem duas referências sobre Espírito Santo na literatura mediúnica. Vamos pedir ajuda aqui aos espíritos. Primeiro, Emmanuel, em Paulo Estevão, tem um momento que tem a comunidade cristã primitiva de Antioquia. Aí havia reuniões com Paulo, Pedro, João, Barnabé, e os espíritos se manifestaram, e Emmanuel colocou o Espírito Santo ali, alcançou toda a plenitude. Aí Emmanuel coloca uma nota de rodapé na página dizendo assim: não podemos esquecer que na linguagem antiga dos judeus, Espírito Santo era sinônimo das legiões de anjos que acompanham o progresso da terra, que em nome do Cristo formam um imenso exército que acompanham o progresso e que influenciam jogando luz. Daí você vê que metáfora bonita das estrelas, né? Porque a estrela faz o quê? A estrela ilumina. De vez em quando há uma estrela cadente, né? Qual é a estrela cadente? A estrela cadente cai, ilumina e se apaga. Esses espíritos superiores, eles iluminam a nossa escuridão e depois recuam para que a gente aprenda com eles e faça a nossa parte. E aí a gente percebe o seguinte: mais tarde, em O Espírito da Verdade, um livro psicografado por Chico, há uma mensagem de André Luiz que ele vai falar a mesma coisa. Espírito Santo é um imenso exército de legiões de espíritos sublimados na luz, que em nome do Cristo trabalham em prol do reino de Deus. Então, só para concluir, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, depois pega em casa, é porque não dá tempo aqui de a gente esmiuçar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no início, tem uma mensagem pequena do Espírito de verdade. Essa mensagem pequena, diz mais ou menos assim: os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, qual um imenso exército, caem sobre a terra, iluminando a humanidade, confundindo os orgulhosos e honrando os justos. Ele está se referindo a essa tradição do Antigo Testamento. O Espírito de verdade. Está se referindo aos Espíritos do Senhor, que são essas estrelas, que estão conosco. Por isso,
o advento do Espírito de verdade, a gente pode dizer o seguinte: Deus tem um grande exército. Um exército de estrelas, que são os espíritos desencarnados que nos acompanham. E esse exército tem um general. O general se chama Jesus Cristo. Ele é o general desse exército. Ele está à frente. Quando ele esteve na terra, ele era o Consolador. Mas ele diz que vinha um outro Consolador, que ficaria conosco. E quando esse outro Consolador veio, ele era o general que estava à frente desse exército para apresentar esse Consolador, na figura emblemática de o Espírito de verdade. A entidade do Espírito de verdade, e há outras passagens que a gente pode concluir assim, há várias outras passagens na codificação que alude a isso, a ideia que o próprio Espírito de verdade era talvez o Cristo ali, de maneira discreta, oculta, e com o cuidado de Allan Kardec, porque a ideia não era chocar nem problematizar. E aqui eu vou fazer uma consideração muito importante. Quando a gente fala que Jesus esteve à frente do movimento de implantação do Espiritismo na Terra, isso não quer dizer que Jesus tem uma preferência particular pelos espíritas. Porque Jesus sempre esteve à frente dos grandes ideais humanos. Quando Francisco de Assis estava encarnado, Jesus o guiava pessoalmente. Na Igreja Católica. Porque era rebanho dele também. Todos são rebanho dele. Jesus assessorou Martinho Lutero. Jesus aparecia a Teresa de Ávila. Então, não é que Jesus tenha preferência pela doutrina espírita em detrimento de outro. Todos os movimentos humanos que representam a figura dele e que podem representar na Terra o progresso espiritual das criaturas, que pode iluminar, ele colabora. Seja pelos seus emissários e, quando se faz necessário, a presença dele mesmo. Para a gente não achar, não, Jesus era o próprio guia de Kardec, que presunção, quer dizer que Jesus é espírita? Não, Jesus é amor. Eu me lembro de Chico Xavier, uma senhora chegou para ele e disse: Chico, meu marido é um pai de família fantástico, é um marido extraordinário, cumpridor dos deveres, trabalhador, fiel, dedicado. Só tem um problema, ele não é espírita. Aí Chico disse: minha querida, se ele é tudo isso, para que é espírita? Para que ser espírita? Porque a pessoa é espírita para ser isso. Se ele já é isso, ele não tem necessidade nem de ser espírita mais. Olha que sabedoria, que tirada do Chico. Né? Porque o espiritismo é para chegar lá. Se a pessoa já é, para que botar confusão na cabeça dele? Às vezes se torna espírita e acaba até se confundindo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que Jesus esteve à frente desse movimento, assessorando o próprio Allan Kardec, era o Consolador que ele prometeu, ele anunciou, e ele, em nome do Pai, veio presidir esse movimento. Presidir esse movimento. E por isso eu quero acabar dizendo que se essas estrelas descem e nos iluminam, que nós não estamos sozinhos. Que nenhum de nós caminha a sós. Que há estrelas que iluminam o nosso céu. Que se a gente fizer silêncio interior, a gente sintoniza com elas. A semelhança dos reis magos que foram guiados pelas estrelas, seres espirituais na direção da manjedoura. A semelhança dos pastores de cabras que também viram as estrelas, o facho de luz da encarnação do Cristo no seu Natal. A semelhança disso, nós também temos estrelas que nos guiam. Olhos que velam por nós. Nós não percebemos, mas estão conosco o tempo todo. Silenciosos e humildes. Porque a humildade verdadeira é aquela que não aparece. O mais humilde de todos é Deus. Porque Deus nunca aparece. É o que nunca aparece. Deus se manifesta através das suas criaturas. Mas se a gente sintonizar com o alto, não precisa nem ser médium. Se a gente fizer silêncio interior, se a gente se dedicar ao bem, e se for médium, seja um médium com celular, com banda larga de qualidade. Para isso é necessário ter o Evangelho de Jesus e vivência do Evangelho. Porque mediunidade sem vivência do Evangelho é celular no presídio. A ligação faz, mas com que objetivo? Com que tipo de propósito? Mediunidade sem Jesus é fake news do WhatsApp. A gente só passa notícia falsa. Então, a mediunidade, o bem, é quando a gente se sintoniza com essas estrelas. Porque elas estão acessíveis a nós. É só dialogar. É só conversar com elas. A gente tem acesso. A gente tem um interfone particular.
fazendo o silêncio interior, vivendo ou tentando viver o Evangelho na medida das nossas forças, melhorando-se moralmente, a gente é assessorado por essas entidades que suprem as nossas deficiências. Eu tenho visto isso com toda a minha imperfeição e muito longe de ser espírito em uma tarefa especial, espírito em expiação, em prova, mas tenho visto isso comigo. Quantas vezes com limitação de saúde, com problemas de saúde, aí entro aqui na tribuna, começo a falar, passou tudo, depois volta, depois da palestra. Há uma força que supre. Estava na casa de um casal amigo, há alguns dias, e eles, não sei como é que você aguenta, porque a gente saiu de lá depois de uma conversa assim, aquelas conversas tipo assim, de espírita que não acaba nunca, eu saí 4 horas da manhã, no dia seguinte, eu tinha trabalho às 8. E aí, até às 20 horas, palestra de noite, até 18 horas, palestra às 19 horas ontem, aí ficamos ontem até 3 da manhã discutindo alguns assuntos, e aí hoje eu liguei, e aí, vão comigo para me ajudar na gravação? Eu não aguento não. E aí a gente vem, ótimo! É claro que o corpo uma hora sente, ótimo! Mas se a gente sintonizar, mesmo com as nossas imperfeições, a gente tem as forças supridas. Essas estrelas estão ao nosso redor. Essas estrelas estão tentando nos iluminar o tempo todo. Essas estrelas caem, porque as estrelas cadentes têm essa função. Elas iluminam e depois desaparecem. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte. É necessário que a gente se esforce em contribuir para manter acesa essa tocha. É necessário que a gente sintonize com o espírito de verdade, representado nos nossos benfeitores espirituais. Como disse Divaldo Franco, certa vez Divaldo Franco falou uma coisa que eu até estranhei, depois eu entendi. Ele estava conversando com uma pessoa numa fila, e eu de canto de olho estava querendo ver, né, uma conversa para aprender alguma coisa, né, querendo escutar o que ele estava dizendo, né? E aí a mulher dizia, né, uma senhora dizia a respeito de um problema pessoal e pedindo ajuda, dizendo assim, mas eu não consigo. Um problema pessoal, um problema profissional, eu não consigo, eu tento, eu não consigo, eu não obtenho. Isso é muito importante para mim, eu obter isso. E Divaldo disse, minha filha, você quer realmente isso? Você deseja isso mesmo? Ele disse, eu desejo muito. Ele disse, minha filha, então, canse a paciência dos espíritos. Ore e ore, enche o ouvido do reino dos céus, que uma hora o povo vai ficar tão já sem paciência que vai lhe dar. Canse, bata nas portas do reino dos céus. Eu achei aquela situação estranha de Divaldo falando aquilo, mas depois eu entendi a sacada dele. Ora, se ela queria muito e ele não ia conseguir remover talvez o desejo dela, ore! Porque se você orar, e o mundo espiritual permitir, é porque foi concedido. Mas se não permitir você orar, uma hora você vai se embriagar da luz da prece, e aí você que vai mudar de percepção, então. De qualquer forma, a prece vai fazer bem a quem ora. Então eu entendi o remédio que ele passava. Por isso, sintonizemos. Vivamos essa bênção do Evangelho. Porque representando o Espírito de verdade, o advento dele, é aquilo quando a gente consegue se conectar. Porque, como diz Emmanuel, as estrelas descerem à terra é corriqueiro. Agora, a terra subir aos céus é o esforço nosso. Os bons espíritos descerem até nós, isso acontece a miúde. Mas o que eles esperam é que nós também subamos até ele, para que alcancemos o reino dos céus. Muito obrigado, muita paz.